Olá, galera. Essa essa aula de hoje, né, essa live, ela é direcionada tanto para os alunos de nono ano, como para alunos de terceiro, segundo ano do ensino médio, alunos aí que pretendem entrar, né, no mercado de trabalho. Tá? A partir dos 14 anos já é possível trabalhar como menor aprendiz. Esse projeto é idealizado pela professora Juliana de Educação Física. Ela nos fez um convite. Eu, professora Geise de Língua Portuguesa, aceitei. A professora Camila, que trabalha numa área de enriquecimento curricular da rede municipal. Essa disciplina ela é muito voltada para a área de empreendedorismo, para a área de projetos. Então, a participação da professora Camila é muito importante. Olá, galera, aqui é a professora Camila, tudo bom? Eu vou começar um pouquinho falando aqui sobre as profissões e vou retornar a fala para a professora Geise. Quando a gente fala em escolher uma profissão, muitas pessoas elas focam naquilo que tem de melhor, ou seja, nos talentos e interesses pessoais. No entanto, há aqueles profissionais que preferem investir em uma profissão que garanta bons salários e sucesso profissional, do que em algo que poderia ser a vocação. Os alunos do nono ano, por exemplo, estão vendo agora aquilo que vocês mais têm proximidade, interesse nos seus talentos. É bom a gente começar já a refletir sobre isso e avaliar para poder ter uma opção bacana, tanto na graduação quanto na profissão. Aqui nós temos uma charge, né? Tem os que fazem biologia, tem os que fazem medicina, tem os que fazem jornalismo e tem os que fazem história. Essa charge é uma reflexão para vocês, né? Esse fazer história. O que é fazer história na carreira profissional? É só ganhar dinheiro ou ganhar dinheiro e estar satisfeito com aquilo que faz? Né? Eu vou pensar aqui, por exemplo, tem muitos pais que projetam nos filhos aquilo que ele gostaria de ser e não teve oportunidade, e ele projeta essa frustração no filho. Por exemplo, quer que o filho seja engenheiro, às vezes o filho quer ser um bailarino. Então você tem que fazer aquilo que te fará, né, ser um protagonista da sua própria história. A vocação, galera, ela é um conjunto de atividades que despertam o seu interesse e com as quais você é capaz de colocar em prática todo o seu potencial. É uma tendência para determinadas tarefas e profissões que deve ser levada em conta na hora de definir qual curso você vai optar durante a graduação. Por exemplo, eu gosto muito de escrever, mas na hora de optar por uma graduação eu quis ir para a área de exatas e resolvi fazer, por exemplo, a administração, porque eu acredito que isso vai trazer mais retorno financeiro. Será que eu estou avaliando e colocando, né, na balança para descobrir se realmente isso é o que eu quero? A gente tem que colocar na balança se é uma coisa que eu gosto, que eu tenho interesse, é a minha vocação, ou se eu estou indo pela questão apenas financeira. É importante avaliar, antes de optar pela graduação, em relação ao seu gosto, aquilo que você vai ter como retorno financeiro e vai te trazer mais felicidade também. Uma outra charge aí para vocês, tá? Então, você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho, só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. Então, você pode ir para uma vertente aí, talvez, da questão do trabalho em equipe. Hoje, é quase impossível você entrar numa incorporação, numa empresa e trabalhar isolado, né? O trabalho em equipe, ele é uma condição do mundo moderno, do mundo globalizado, tá? Então, isso é muito importante, você já ter esse senso de equipe, senso de coletivo, tá? Para que o seu trabalho saia otimizado, né? E o resultado seja positivo. Além disso, eu queria também trazer uma parte bem reflexiva sobre mudar o mundo, né, aqui na tirinha do Armandinho. Em relação a ele falar que quer mudar o mundo, não sozinho, né, estamos espalhados, é a gente pensar também no que te faz feliz.
né? Ali você consegue observar que o Armandinho fala, ó, não estou sozinho, nós estamos espalhados, mas nós vamos nos reunir para buscar idealizar aquilo que a gente quer de fato fazer, construir um mundo melhor. Aqui eu trago bastante para o empreendedorismo também, o empreendedorismo social, porque tem uma galera que quer muito trabalhar em causas sociais, mas acha que isso não pode ser uma profissão. E muito pelo contrário, não só pode, como existem várias profissões, na qual o objetivo é, sim, colaborar para um impacto social positivo, coisas boas para a sociedade, e também o retorno financeiro, né? Tem, sim, como ser feliz e ter uma profissão bem bacana. Investir em algo que traz realização pessoal pode gerar mais resultados e realizações. Ou seja, a satisfação com o trabalho e a qualidade de vida ganham nesse aspecto. É preciso considerar que, se esse for o único foco da decisão, você corre o risco de escolher uma carreira que oferece baixos salários ou poucas oportunidades, o que pode comprometer o seu sucesso profissional. A professora Camila vai comentar com vocês, porque ela já está mais ligada a essa área aí, tá? Ela tem um direcionamento a dar a vocês, tá? Quando a gente fala em investir na sua realização pessoal, você está buscando progredir naquilo que você vê como algo positivo na sua realização, né? Eu gosto de escrever, eu gosto de leitura, eu gosto de conversar, de ser comunicativo. Então, investir nesse lado da sua realização pessoal pode ser muito positivo, né? Pode trazer uma satisfação de trabalho e uma qualidade de vida, como eu acabei de falar, do empreendedorismo social. Quando a gente fala de empreendedorismo social, o empreendedor ele visa um impacto na sociedade, né, no meio ambiente, de forma positiva, colaborar. Ele vê um problema, ele é um idealizador, um sonhador. Ele observa algum problema na sociedade que o incomoda tanto e ele quer resolver. Então, ele vê uma possível solução para esse problema, né? E aí ele começa a estudar e investir nisso. E aí, além dele conseguir impactar positivamente, ele também visa o retorno financeiro. Quem tiver curiosidade, quiser saber mais sobre isso, tem um canal no YouTube que fala bastante sobre empreendedorismo social. E é interessante que você consegue ver várias empresas que deram super certo e as pessoas trabalham naquilo que gostam e ajudando, colaborando para uma sociedade melhor. Então, é preciso considerar isso como um foco de decisão, né? Mas também considerar que pode, dependendo do que for, você tem que avaliar bastante as condições, os riscos que isso oferece de você ter um salário baixo. Mas lembrando que o sucesso profissional não depende somente de você visar o salário, e sim a sua realização pessoal também. Como ir bem na primeira entrevista de emprego? Para mandar bem na primeira entrevista de emprego, você precisa se preparar com antecedência, buscando informação sobre a empresa em que quer trabalhar, sobre o mercado em que ela atua. Também é importante se preparar para responder algumas perguntas comuns da entrevista de emprego. É importante chegar lá já sabendo o que você vai dizer. Se o entrevistador perguntar, por que devo te contratar? Por exemplo, escolher uma roupa adequada, tomar o cuidado de não se atrasar também ajuda a gerar boa impressão. Quando você vai a uma entrevista de emprego, você já tem que ter mais ou menos ideia do perfil da empresa, qual é a legislação daquela empresa, o que ela prega no mercado, né? Se ela tem aquela questão da consciência ambiental. Vários detalhes que vão agregar, né, que você se interessou por aquela empresa, que você teve curiosidade de saber mais sobre o mercado qual vai atuar, a questão da aparência adequada, você tem que saber qual é esse perfil da empresa também, até na hora de se colocar, né? Quando você vai falar numa entrevista, falar somente aquilo que é necessário para o empregador ouvir, sem exagero, sem ser prolixo no discurso, tá? E se for uma entrevista online? Nesses tempos de educação remota, de distanciamento, a gente sabe que cresceu muito a procura de entrevistas online, de aulas de forma remota, de lives. Então, a entrevista online ela costuma seguir o mesmo formato de uma entrevista presencial. A grande diferença é que, para que tudo ocorra bem, você precisa checar se a conexão à internet está ok, se o aparelho que você vai usar tem bateria, e também é importante escolher um lugar mais silencioso possível do ambiente em qual você estiver. Lembrando que não vai fugir a regra aí o jeito que você vai se vestir.
tem que estar vestida adequadamente, porque na entrevista de emprego online, você vai ligar a câmera, né? E o entrevistador, ele vai te ver. Ele vai ver como você está, a forma que você fala, como é abordado o tema sobre você. Então, é importante se vestir também adequadamente. Quais as perguntas mais frequentes em uma entrevista de emprego? Fale um pouco sobre você. Tá uma afirmativa ali, né? Uma pergunta. Ele sempre vai pedir para você falar um pouco sobre si. Aí você vai falar o necessário, né? Focando no mundo empresarial, focando no trabalho, tá? Não vai ficar falando também de coisas pessoais que o seu empregador não precisa saber. O que você sabe sobre a empresa? Isso é importante, você estudar, né? Qual é o perfil dessa empresa, né? Qual o produto, se existe aquela preocupação ambiental, né? Por que devo te contratar? Essa pergunta ela é um pouco tendenciosa, né? Vamos dizer que é uma pegadinha aí. O seu patrão vai querer saber aí qual o seu posicionamento perante a vida, sua maneira de pensar. Então, assim, você vai responder sim, mas sendo contido, né? Para você não se perder aí nessa resposta. Onde você se vê nos próximos 5 anos? Essa pergunta é um pouco futurista, mas o mundo está muito acelerado, vivemos um mundo globalizado e daqui a 5 anos é muito importante ele saber qual que é a sua ambição, né? Se você tem ambição, porque a ambição é uma coisa saudável. Né? A ambição desmedida, ela faz mal ao ser humano. Mas a ambição, querer subir na vida, querer alçar novos voos, isso é importante, sim, para qualquer profissional. Né? A pessoa acomodada no mundo capitalista, ela tende a sofrer um pouco mais as sanções do mercado. Tá? Então, essa pergunta é interessante, tá? Porque o mundo hoje ele é muito acelerado. Você tem alguma pergunta, aí você vai fazer alguma pergunta, por exemplo, em relação à empresa, sobre o contrato, a questão contratual, se esse contrato, por exemplo, é temporário, se ele pode se estender, alguma coisa assim que vai facilitar a sua vida. Se a empresa oferece bolsa de estudos, isso é muito importante, porque tem algumas empresas que ela investe em você, né? Para ela abater imposto de renda. Então, isso é muito importante que vocês talvez até façam essa pergunta, né? Se eles dão bolsa de estudo, porque daí você pode se preparar mais quando já tiver dentro desse trabalho, você pode usufruir desse benefício, né? Que é bom para você e bom para a empresa. Só retomando aqui uma pergunta, no porquê devo te contratar, uma dica, sempre dê o seu lado positivo que vai ajudar a empresa. Porque o empregador ele quer saber o porquê que ele deve contratar, que você vai trazer de bom para a empresa dele. Então coloque, você deve me contratar porque eu sou uma pessoa comunicativa, eu sei trabalhar em equipe, tenho um ótimo relacionamento interpessoal. Então, situações que vão ser boas e positivas para a empresa. Aqui a gente colocou um pouquinho para vocês sobre o Centro de Integração Empresa-Escola. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre ela, né, sobre esse centro. É o CIE. Ele é um centro que é uma associação brasileira de direito privado sem fins lucrativos, beneficente, de assistência social e reconhecida de utilidade pública, que, dentre vários programas, possibilita aos jovens estudantes brasileiros uma formação integral, ingressando-os ao mercado de trabalho, por meio de treinamentos e programas de estágio e aprendizagem. Fica lá no centro da cidade, tá? E caso vocês queiram saber mais, esse CIE, né, o Centro de Integração Empresa-Escola, tem um site no qual eles informam todas os programas, o mercado de trabalho, os treinamentos, o estágio, tudo que você precisa saber para iniciar no mercado de trabalho. Aqui tem algumas referências para vocês, tá? Sobre tudo que nós falamos. E nós torcemos aí para que todos vocês tenham sucesso, né, no mercado de trabalho e sejam inseridos aí, né, o mais rápido possível. Muito obrigada, o futuro os espera. Obrigada, galera. O futuro os espera e o futuro é agora.